Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso atividade desta segunda-feira. Hoje é 11 de agosto de 2025. Temperatura bastante baixa ainda, né? Nós estamos ainda no processo de avanço do inverno. 16 graus centígrados, deverá baixar até 13 a 14 graus, segundo a previsão da meteorologia. Uma segunda-feira aí muito bonita, né? Quem passou, teve condições de passar pela cidade, andar por aí, viu que realmente as coisas estão muito bonitas, um sol maravilhoso, uma temperatura no sol tranquilo, agradável, se torna mais frio dentro de casa e também na sombra. Bom, e para começar bem essa segunda-feira aqui nossa atividade, nada melhor do que ter a companhia de dois grandes companheiros aqui do nosso programa, da nossa bancada. À minha direita, como dizia o Eldio Macedo naquelas lutas, telecat, né? Vilmar Govinati, te lembra? Telecat, à minha direita, à minha esquerda. Hã? Mas nesse caso eu não estou à altura aqui do doutor. Já começou. Já foi apresentado, que o apresentador ia apresentar, mas eu já pulei o cara na já frente. apresentou. Já corre na frente, tá certo. Mas já me derrubou aqui. Doutor Carlos Isaia Filho, obrigado pela sua presença. Que é isso, também, é um prazer. uma vez mais, né? E acho importante, né? Porque, na verdade, a gente está numa segunda-feira, 11 de agosto, num processo todo que a gente vem acompanhando, que é o processo de avanço dessas coisas todas que estão trazendo a insatisfação e, sobretudo, digamos assim, a infelicidade dos brasileiros hoje, que vivemos num ambiente político que é um ambiente de instabilidade, um ambiente em que nós não sabemos qual vai ser o nosso amanhã, não sabemos o que nós vamos fazer para que esse nosso amanhã seja um amanhã realmente que nós possamos viver bem, melhor do que nós estamos vivendo, né? Então, isso aí daqui a pouco nós vamos conversar também, porque, na verdade, são coisas que dizem respeito a nós, hoje, mas também às nossas futuras gerações. Bom, o nosso atividade, ele sempre começa, claro, tratando da questão do esporte. Mas eu quero lembrar o seguinte, depois do esporte, vamos começar agora a bater um papo sobre isso, nós vamos falar sobre o Dia do Advogado, que é hoje, dia 11 de agosto. E vamos homenagear os advogados do Brasil, e principalmente aqui do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, na figura de um advogado que está aqui, à minha direita, o Vilmar Govinati, que é um advogado, digamos assim, já, né, com uma boa trajetória, né, Vilmar? Sim, já. Na verdade, a minha entrada na advocacia foi muito interessante pelo seguinte, porque eu até não gostava muito, né, da advocacia, não gostava muito também de estudar. Exatamente, pela própria, né, a fama do advogado. Mas como eu transitei muito na área administrativa, e a área administrativa exige muito conhecimento do direito, né? Que é a minha primeira formação, minha formação original é engenharia, eu sou engenheiro eletrônico. Né? Então, eu acabei entrando na advocacia, entrando na faculdade, me apaixonei pelo direito e eu estou atuando já faz 20 anos. Já faz 20 anos. Eu terminei o curso em 2005, então já tem 2 décadas de atuação. Muito bom. Interessante, né? Quem olha para ele não dá nada, né? Acho que ele é advogado de engenheiro eletrônico, né? Advogado da melhor estirpe, hein? Olha para tu não dá nada. Esse cara não vale. Agora eu vou te contar. Agora nós estamos arrasando. Claro, a conversa mudou. Agora mudou de patamar. Mas então eu quero lembrar para vocês o seguinte, nós vamos começar agora a bater um papinho sobre a dupla Grenal. O Inter jogou no sábado e o Grêmio ontem, né? O Internacional ganhou do Bragantino 3-1 lá, e o Grêmio perdeu aqui, incrível que pareça, perdeu para o Sport Lanterna, perdeu aqui na Arena. Mas, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, que nós estamos aí no Dia do Advogado, o pessoal está falando aqui que muito obrigado pela homenagem que fizemos a ti, né, os advogados. Então, na verdade, parabéns aí aos advogados. De qualquer maneira, Vilmar, vamos falar agora sobre o teu Internacional. O Inter está no caminho certo, o Inter está se acertando, ou isso aí são coisas que podem daqui a pouco voltar àquela situação anterior? O comportamento do Inter, para nós torcedores do Internacional, é como um eletrocardiograma de uma pessoa já com alguma patologia cardíaca, porque realmente oscila, né? Oscila muito. O que acontece com o Internacional, né, que eu vejo, o Internacional tem uma situação muito, eu diria até, não é atípica, é típica dos clubes. O que acontece? Tem 2 jogadores, tá,
O Rafael Borré e o Ener Valencia, ambos, juntos, eles custam aos cofres do Internacional 3 milhões e 300 mil reais por mês. Aí tem lá uma gurizada jovem, como é o caso desse menino, não é? O Ricardo Matias, com 19 anos de idade, que tem potencial, mas como é que a direção, como é que o treinador, como é que a equipe técnica vai dizer assim, não, eu vou tirar do time 2 caras que foram contratados para fazer gol. Ah, não estão fazendo gol. Sim, mas eles foram contratados para fazer gol. Eles já provaram que sabem fazer gol. Eles não foram contratados porque vieram do nada, não, eles vieram com um cartel. Então, como é que um técnico, né, no caso do nosso Roger Machado, ou a própria direção vai pedir para o técnico, sugerir ao técnico, escuta, tira esses 2 caras daí e bota um menino de 19 anos. 2 coisas podem acontecer, 2 coisas, e 2 coisas negativas. Uma, tá? O guri não fazer gol, tá? E aí a torcida toda ir para cima do técnico, e outra, o guri não fazendo gol, queimar o menino. Tá? Então, olha que é uma situação delicada isso para o técnico, para a comissão técnica e para a própria direção. Agora, o que está acontecendo hoje no Internacional é isso. Está se revelando que aqueles 2 jogadores não estão entregando o que deveriam entregar, vem o menino, joga um futebol solto, lindo, maravilhoso, se comporta como alegre, um né? Alegre, centroavante. futebol alegre, né? O futebol que a gente gosta, estava acostumado a ver no Brasil, jogador, futebol brasileiro, genuinamente brasileiro, faz 2 gols. Bom, agora o que acontece? Vamos botar esse cara de titular e vamos tirar os 2? Ainda assim, é uma questão de cautela. Mas eu acredito que sim. Agora, na verdade, ele está ocupando espaço, principalmente do Ener Valencia, ele está ocupando espaço, e o Ener Valencia vai ter que disputar com ele, não tem dúvida nenhuma. E eu acredito que nesses 2 jogos agora que virão, agora na quarta-feira, e muito interessante, o Inter vai jogar com o Flamengo 2 vezes, na quarta pela Libertadores e no domingo pelo Brasileirão, acredito que o menino esse tem que estar. A tática que o Roger colocou, principalmente mexendo ali com o Wesley, etc., acho que foi muito correta. O time está bem, então. Neste jogo, jogou muito bem. Por incrível que pareça, o Internacional parece que teria se recuperado na sua magnitude do futebol. Doutor Carlos Isai, nosso Grêmio. Não dá para falar nada, né, tio? Nosso governador. Doutor Carlos vai querer falar do rally que ele participou. Não, isso aí, não, é outra. Aqui, ó, eu estou furando todas. Está furando todas as pautas hoje aqui, não dá Vou mais. ser expulso do programa. Ô Zé, olha aqui, ô Zé, é o seguinte, Zé, não dá, né? Dá uma pensadinha, né, tio? Não, veja bem, o Inácio falou que o Inter está com um eletrocardiograma estável. Eletrocardiograma. Eu vou dizer que o nosso eletrocardiograma gremista entrou em parada cardíaca. Está lá embaixo, está na última linha do gráfico, Gente, eu acho que o que mais reflete o que foi o jogo de ontem foi a saída, a ida para o vestiário do técnico Mano Menezes, caminhando cabisbaixo, devagar, e dizendo assim, o que eu estou fazendo aqui? E eu não tenho dúvida que ontem ele deve ter pedido demissão. E foi o que um jornal deu hoje, que ele certo? teria pedido demissão e o Grêmio não aceitou. Enquanto nós tivermos lá no Grêmio aquela pleiade de jogadores estrangeiros, não vai sair disso, certo? O próprio Bright White, que começou, parecia que ia renovar, não foi mais nada. Um dia ele está com dor no pé, outro dia está com dor na barriga, outro dia está gripado. Ele não tem desempenho. Ele fica ali no meio do zagueiro, mas não faz nada. E quando pega a bola, perde. Um time que está jogando para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro, e não sai daquilo. Não chuta em gol. E quando chuta, chuta mal. O que se espera aí? Não espera nada. Essa questão de ir para a segunda divisão é muito mais provável do que ficar na primeira, do jeito que está. E nessa confusão que está agora, que o técnico está querendo sair e não vê perspectiva de melhorar, os dirigentes parece que estão todos perdidos em cima. O que se espera? Tomara que esse ano termine logo.
certo? Eu já disse, já cansei de dizer que o grande campeonato do Grêmio ele já ganhou, que foi o ganho da Arena, da compra da Arena. Eu não espero mais nada. Se conseguir ficar na primeira divisão, ótimo, já foi um grande ganho. Mas, além disso, eu não espero mais nada. Mas não é para encerrar o esporte. O Internacional agora vai jogar contra o Flamengo na quarta-feira pela Libertadores da América, tá certo? Bom, qual é a tua expectativa em relação ao Flamengo? Já que o Inter, historicamente, tem tido uma boa atuação, um bom desempenho, uma boa performance contra o Flamengo. Eu tenho acompanhado as manifestações do técnico do Flamengo, né? Eu não sei se ele está fazendo isso para um pouquinho de jogo de cena, mas ele está mostrando preocupação nas entrevistas que ele está dando. O Internacional é um time que tem que ser respeitado e tal, e tal. Eu acho que vai ser um jogo, assim, ó, não dá para... O Flamengo é o Flamengo está muito bem, o Flamengo está muito bem postado, um elenco, né, de ótimos jogadores, um técnico muito bom, né? Então, eu acredito assim, ó, que o Internacional poderá até uma expectativa assim, de vitória, mas não vai ser fácil, não. Acredito que o Internacional, porque nós temos um problema, a nossa defesa não é boa, a nossa defesa é pura. Então, não dá para esperar dizer que o Internacional vai fazer duas partidas aí, que vai... Acredito assim, ó, que o mais racional de a gente pensar assim, numa coisa bem positiva, é que o Internacional, né, não perca, né, empate. Agora a vitória, né, pode ser aquela coisa do pico, né, do eletrocardiograma do sujeito com arritmia. Sem dúvida. Muito bem, então fala um pouquinho de sucos Petri. Olha aqui, ó, a sua sede Pede Saúde pede o melhor, claro, e melhor sempre em termos de suco é sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva, água de coco. Agora, sucos Petri também está trazendo para nós essa novidade, água de coco. 100% natural. Todas as especialidades aí que saem lá da fábrica da Sucos Petri, né, são 100% natural, sem adição de açúcares e de conservantes. E o nosso Banco de Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, vamos combinar o seguinte, né, pessoal? Ninguém gosta de perder tempo. Afinal de contas, nós vivemos numa época, né, que a gente tem que fazer muitas coisas e quem faz muitas coisas tem que valorizar aquilo que faz e valorizar o tempo que gasta para fazer isso. Então, melhor ainda, todo mundo adora ganhar tempo por isso. Então, preste atenção nesta dica que vai facilitar a sua vida na hora de passar em pedágios ou então em estacionamentos, que é muito comum hoje. Com a tag Banrisul com tecnologia Veloy, você passa direto, sem filas e sem estresse. E agora, ela não tem mensalidade para quem tem qualquer modalidade dos cartões de crédito Visa ou Mastercard do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Você faz a primeira recarga e o valor você paga direto na sua fatura, o que significa mais tempo para pagar, e as próximas recargas, anote aí, são automáticas, para você não se preocupar. Peça então a sua tag pelo aplicativo Banrisul. E aliás, olha aqui, a emissão da tag custa só 20 pila, e você aproveita todos esses benefícios sem se preocupar com a mensalidade. É mais praticidade, é mais agilidade, é claro, muito mais tempo para você. Acompanhe aí. Fila no pedágio. Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso. Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto, acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. E tchauzinho pra você também. Tag Banrisul. Quem tem, passa bem. Pois o Banrisul, né, o Vilmar Govinatsky e Carlos Isaia. O Banrisul, eu acompanhei muito tempo, eu acompanhei 54 anos de jornalismo aqui, econômico, e o Banrisul sempre foi um banco de muita confiabilidade no mercado. Eu estou falando isso aí porque hoje nós temos uma série de problemas bancários que não têm saído na imprensa e tal, mas bancos que se criaram e tal, e acabaram não resistindo à concorrência, à falta de respeitabilidade, à falta de entregar aquilo que promete e tal. Então há uma certa preocupação hoje na área financeira federal em relação a essas instituições. Muitas delas foram socorridas lá atrás, mas acabaram também não resolvendo os seus problemas. O Banrisul sempre foi um banco muito sério, né? Um banco que teve, embora os governos diferentes, teve diretores
agentes e gerentes, né, no caso do banco, o seu processo administrativo, que eram preocupados em justamente manter essa confiabilidade do banco e criar novos produtos. Hoje o Banrisul está competindo com os grandes bancos, os grandes players da área financeira do Brasil. Então, parabéns ao nosso Banrisul. O Banrisul que é um exemplo de todos nós e, por isso, é hoje um dos únicos bancos estatais ainda em operação. A maioria, todas deles, né? Um dos raros. O raro é o né? banco. E nota que Os bancos muda de lá governo, muda partido e a instituição se mantém incólume. ela é administrada de maneira técnica e profissional, o que se espera, né, Vilmar? Que a gente É por isso que quando a gente vai falar em administração pública, eu coloco uma vírgula, porque tem administração pública e tem administração pública. Tem administradores que não têm essa responsabilidade, mas nós temos visto que o Banrisul tem sido o exemplo disso, que passando, quem quer que seja, pelo governo do Estado, ele sempre tem escolhido um profissional gabaritado, né, que tenha experiência no ramo e, sobretudo, compromisso com o banco. Nunca se ouviu falar absolutamente nada de algum fato lá de corrupção, um fato, né, de ocultação, nada. O Banrisul sempre passou por todos os governos de forma incólume, né, na sua integridade de trabalho, né? Por isso que é muito respeitado. E é como disse a Silvio e Dr. Carlos, são poucos os bancos estaduais que tem uma meia dúzia no Brasil, não tem mais do que isso. Tá? Não tem, não. Na verdade, a reforma bancária de 86, que eu acompanhei muito, ela se propôs exatamente a acabar com os bancos estatais. O Banrisul lutou muito por isso, para ficar, e o principal credenciamento do Banrisul para se manter foi o histórico do Banrisul. Eu me lembro, eu compareci a várias reuniões lá em São Paulo sobre isso, que naquela época, né, que se fez todo esse trabalho, o Plano Cruzado, a partir do Plano Cruzado e tal. Então, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul sempre foi tido como um único exemplo de banco estatal, que era um banco sério, responsável, com compromisso com a sua comunidade. Então, parabéns, estamos aí, né, livres e, sobretudo, prestigiando cada vez mais o nosso Banco do Estado. Olha aqui. Respeito aos clientes e acionistas. E hoje é um banco muito bem evoluído do ponto de vista tecnológico, que é uma coisa muito boa. Vilmar, tu que é advogado, nós estamos aí hoje o dia do advogado, e o advogado, naturalmente, é uma das... Eu fiz jornalismo, fiz economia, né, mas sempre quis fazer advocacia. Tenho conversado com muitas pessoas, com o Dr. Carlos Isai, já falei também a respeito, né? O advogado é um profissional hoje que ele atua em várias áreas. Quem não precisa de advogado hoje? Qual é a empresa, qual é o segmento que não precisa de advogado? Fala um pouquinho, Vilmar, da tua experiência e da figura do advogado, porque hoje, e é uma coisa que nós queremos falar aqui também, o advogado foi vilipendiado por uma certa instituição federal, né? Nós sabemos bem qual foi, um processo que queria desmontar, de certa maneira, desprestigiar a categoria. É bem interessante isso, Silvio, para a gente lembrar justamente que é uma profissão que atua, vamos dizer assim, não só naquelas áreas pertinentes ao próprio direito, não é? Na área civil, na área trabalhista, na área penal, na área tributária, mas o advogado, eu notei isto, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, comecei a atuar, eu notei o seguinte, que o advogado ele passa a ser para o cliente uma figura, um confidente, na verdade, passa a ser uma pessoa que tem que transmitir para o cliente a segurança, tem que transmitir o conhecimento, obviamente, né? Mas tem que transmitir confiança, acima de tudo, no que diz respeito àquilo que o cliente está, né, com o seu problema. A dificuldade dele. A sua dificuldade. Ele tem que ouvir o cliente, ele tem que fazer com que o cliente saia tranquilo, né, daquela conversa, tá? E tem que, obviamente, trabalhar muito sério, trabalhar com muita competência para resolver o problema do cliente, porque é muito importante que se diga o seguinte, no direito, pela OAB, é proibido do advogado fazer propaganda, o advogado não pode chegar aqui e dizer, olha aqui, ó, meu escritório fica em tal lugar, eu atuo em tal área, estou lá em tal horário, pode ir lá falar comigo, não pode fazer isso, eu não posso largar cartãozinho na calçada, olha que eu sou advogado de tal área, venha falar comigo, não pode. E isso é muito importante pelo seguinte, porque o advogado, ele tem que, antes de mais nada, passar essa confiança para o cliente e ele tem que conquistar clientes através dessa confiança. Tá? Tipo o médico, a gente vai no médico
pelo médico. A gente vai no médico acreditando que o médico vai dar conforto para a gente. O advogado também, ele está com problema financeiro, ele está com a execução fiscal, ele está com problema trabalhista, ele está com problema lá da área de família, ele está com inventário, ele tem que sair da conversa com o advogado e dizer, pô, eu posso dormir tranquilo porque o meu problema agora eu transferi para esse camarada que é profissional. Então é importante, e mais do que isso ainda, eu diria que o advogado muitas vezes tem que ser psicólogo também do próprio cliente, porque às vezes o cliente chega, ele chega transtornado, chega apavorado, e agora eu não sei mais o que fazer, minha vida virou um inferno. Tenho problema aqui, problema ali, tal, qual é o problema? Mas então, vamos sentar aí, vamos conversar, vamos tomar um cafezinho, vamos ver qual é o seu problema. Então, passa a ser também aquela pessoa que, além de confidente, passa a ser um aconselhador. Então, é uma profissão bacana. Eu gostei muito, na medida que eu comecei a trabalhar, adorei, e hoje eu tenho algumas áreas que atuo, e eu gostei muito por causa disso, porque o conhecimento da gente, ele todo dia está sendo enriquecido, porque, na verdade, a gente enriquece o conhecimento da gente pelos próprios problemas que os clientes trazem para a gente. A gente é automaticamente obrigado, todas as profissões são assim, é claro, né? Mas a gente tem um problema também que aí, em relação a prazos. Então, se eu tenho um problema hoje, eu tenho uma intimação, lá do juiz, e eu tenho um prazo até dia tal, eu tenho que chegar naquele dia tal, e não no dia, né? Eu nunca chego no dia fatal, mas eu tenho que chegar na véspera, pelo menos, eu tenho que estar lá peticionando, tenho que apresentar a defesa, tenho que fazer o recurso, mas eu tenho que saber que aquilo ali vai realmente gerar uma situação de ganho, uma coisa que eu possa realmente trazer de positivo para o meu cliente. Então, eu tenho que estudar. Não adianta querer chegar e fazer qualquer coisa, porque o juiz é assim, o juiz ele não vai pelo mais ou menos, ora veja, não. Tu tem que mostrar muito bem mostrado para ele o que tu quer, o que tu defende, as provas que tu tem, os argumentos, a jurisprudência, a legislação e a doutrina, para convencer o juiz, senão ele não te dá absolutamente nenhum ganho. Dr. Carlos Isaia, essa relação que o Govinaski, que é advogado, se referiu, do advogado com o seu cliente, pode ser comparada proporcionalmente, equiparada à relação do médico com o seu paciente. Com certeza. Com certeza. E o Govinaski colocou muito bem. Muitas vezes o advogado funciona também como um psicólogo e até um psiquiatra. Ao ouvir as demandas, sentir a preocupação do seu cliente e procurar dar algum conforto para isso. Isso é muito importante. A advocacia trouxe, dentro das profissões liberais, um aspecto extremamente importante, que visou qualificar os seus profissionais advogados. Hoje em dia, uma pessoa que se forma em direito, ele não é advogado. Ele precisa fazer o quê? A chamada prova da OAB, que vai, através dessa prova, qualificar o profissional se, de fato, ele tem reais condições de exercer a advocacia. Isso foi um exemplo. Eu creio que a única profissão que fez isso até então foi o direito. Por exemplo, agora, observando essa prática do exame do OAB, a medicina hoje está tentando também instituir um exame de qualificação dos novos médicos que se formam para ver se eles têm condição, seguindo o exemplo que aconteceu e que acontece até hoje na área do direito. Então, se tem advogados agora que têm uma qualificação prévia, permitindo, então, exercer, de fato, o direito, né, Govinaski? E esse exame da ordem, ele é extremamente rigoroso. Sim. Quando eu fiz, eu suei sangue. Passaram... Diz que, em média, 80% não passam, 25% em média, apenas. 80%. 75% foram reprovados quando eu fiz o exame da ordem. Olha, não é fácil. Doutor Carlos, a medicina tem, pelo que eu conheço, trabalhei um tempo na Henriques, eu sempre lhe falei isso, ela tem a medicina continuada, como é que é? É um processo, depois de formado, que o camarada vai, tipo, não é um exame, uma única prova, mas é um tipo curso que o médico faz
para se habilitar para... Não, é veja isso? bem, o curso de medicina é um dos poucos cursos que, uma vez formado o aluno, ele não é bacharel em medicina. Ele recebe o diploma de médico, certo? E, a partir daí, ele vai fazer o seu registro no conselho profissional, no caso, o Conselho Regional de Medicina, e recebe, então, o seu CRM, como a gente chama, que é uma numeração que torna ele apto a exercer a medicina. Ponto. Se ele deseja fazer uma especialização, quer ser um neurologista, quer ser um ginecologista, quer ser um cirurgião geral, ele então vai fazer uma prova para se qualificar para a residência médica, certo? A residência médica pode durar 3 anos, 4 anos, 5 anos, dependendo da especialidade, onde então, tendo feito a residência, ele recebe o título de especialista naquela área, certo? Só que tem um detalhe, praticamente só, não sei como é que está hoje, mas eu creio que só 30% dos profissionais que se formam têm vagas para residência. Então, ele tem que fazer uma prova de qualificação, certo? E dependendo da graduação que ele teve na prova, ele vai conseguir a vaga para a residência ou não, certo? Mas é uma prova específica para conseguir vaga para a residência. Perfeito. Olha aqui, vamos falar um pouquinho agora, iniciando o nosso tour gastronômico, vamos falar um pouquinho sobre o Barranco. O Barranco e o Barranquinho. Lembrando para vocês, outro dia eu estava conversando aqui, eu estava o Jaime Cimenti, se não me engano, nós conversamos sobre a história do Barranco. Eu estive lá, logo que foi inaugurado o Barranco, e ele foi inaugurado em 1969. O Barranco. Então, ali começou o Barranco, e hoje é o Barranco é a história, a própria história da gastronomia gaúcha hoje, né? Conhecida regional e nacionalmente. Depois se agregou ali o Barranquinho também, então essa dupla Barranco-Barranquinho. Há mais de 50 anos no coração dos gaúchos. O melhor churrasco, o melhor chopp, o ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco-Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. O telefone do Barranco, daqui a pouco o Vilmar, por exemplo, que gosta muito de comer churrasco lá no Barranquinho, quer levar a turma, ele não nos convidou ainda, né? Eu acho que pode ser que saia um convitezinho aí, tá? Ele liga para lá, para o Barranco, e marca lá, reserva uma mesa, um lugarzinho para reserva para o pessoal que é convidado dele. O 3331 61 72. Se você quiser o Barranquinho, vai lá então no telefone para você fazer a reserva, 3028 2310. E uma instituição do mercado, quer dizer, que hoje e também é de supermercado, naturalmente, né? Mas é a Companhia Zafari. A Companhia Zafari, o supermercado Zafari, ele é modelo nacional, foi reconhecido nacionalmente em São Paulo, né? Que o Zafari é um dos ícones, né, supermercados do Brasil. Mas vamos ver essa mensagem do Grupo Zafari, onde tem um mantra que diz o seguinte, Vilmar e Carlos Isaia: economizar é... Comprar bem. Comprar bem, até o Vilmar sabe disso. Então vamos acompanhar aí o Zafari. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Muito bem, vamos agora conversar com o Dr. Carlos Isaia, que é nosso convidado no programa desta segunda-feira. Dr. Carlos, os microplásticos são partículas menores que 5 milímetros e derivadas da degradação de objetos plásticos no meio ambiente. Por estarem presentes em alimentos e mesmo no ar, já se sabe que eles podem ser ingeridos ou inalados, e daí se acumularem em diversos órgãos humanos e trazer consequências não muito boas. E aí? Silvia, assim, quanto mais a medicina avança no que tange a prevenção de doenças, certo?
e se avançou muito, principalmente nos últimos 50 anos. Hoje a gente trabalha mais prevenindo do que praticamente tratando doenças. Começam a aparecer novas situações, ocasionadas basicamente pelo grande desrespeito que se tem em todo o mundo com o meio ambiente. O plástico entrou na vida de toda a população, de todo mundo, e cada vez mais. E se começou a observar que existe essa degradação do plástico em infinitas, ínfimas partículas, que a gente chama de microplásticos, e que estão presentes no nosso alimento, nos líquidos, certo? No ar, em que nós estamos inalando essas partículas e que ficam nas fossas nasais, chegando até os pulmões e sendo absorvidos pela circulação e distribuídos em todo o corpo humano. Parece que os órgãos que mais sofrem com isso são principalmente o cérebro, os pulmões e os vasos. Se observou que indivíduos que muitas vezes têm placas de ateromas na aorta ou nos vasos, principalmente do coração, estão mais impregnados essas placas com microplásticos. Da mesma forma, indivíduos que tiveram demência, que foram óbito, muitas vezes na autópsia se observa também grande impregnação de microplásticos. O que mais preocupa, nós temos, por exemplo, na mulher, na gravidez, um órgão que é um filtro dos mais poderosos que existem, que vem a ser a placenta, aquilo que está no corpo da mãe, que não deve ir para o feto que está se gerando, a placenta barra. É um grande filtro, por incrível que pareça. Já se encontrou, vem sendo encontrado microplásticos na placenta, no cordão umbilical, o que equivale a dizer que as crianças que nascem hoje já podem sim estar impregnadas com microplásticos. Observou-se também, existem publicações que colocam isso, quanto mais vulnerável a população, maior a chance. Vejam bem, uma garrafa com água mineral que sofre, fique no sol, ou seja, que tenha a radiação ultravioleta que existe, a degradação desse plástico é muito maior. Observou-se também que, e vem se observando, em função da grande poluição das praias e do mar, os peixes, certo, estão cada vez tendo maior teor no seu corpo e, consequentemente, na carne de peixe, impregnação por microplástico. Ora, a medicina e a ciência ainda não sabe que tipo de maiores complicações essas partículas vão trazer. Mas é algo que a gente não se dá conta. Tudo hoje, ou quase tudo, certo? É envasado em plástico, certo? E o transporte desses materiais líquidos e não líquidos, toda vez que levam alguma infiltração, alguma insolação e com possibilidade de ultravioleta, a chance é maior. Utilizado, vai para o lixo. Do lixo vai, só Deus sabe, para onde. E esse é o grande problema. Né? Esse é o grande problema. A reciclagem, né? A reciclagem. Agora, naturalmente, o plástico trouxe muitas vantagens, né? Nós temos aqui, por exemplo, uma garrafa de sucos Petri de plástico. Imagina transportar um sucos Petri nesse volume de suco aqui em vidro. Mas observa que essa é uma garrafa opaca. Então tem menos possibilidade. As transparentes, principalmente os recipientes de água mineral, certo? Que são incolores, a possibilidade dessa transformação é maior. É maior ainda. Certo? E o organismo não consome, porque o plástico por si só,
Ele fica na natureza mais de 300 ele anos. não é né? degradado. Não é degradável. Certo? A única estudo que a gente não viu ainda, deve existir, mas eu não tive acesso ainda, é ver qual é a quantidade de microplásticos que são eliminados pela urina ou pelas fezes, certo? Que são órgãos de excreção do corpo humano. Mas, de qualquer forma, o que se sabe? Que ele fica impregnado, certo? E aí, esse então, é o vem a problema. grande preocupação. E aí os médicos depois que tem que se virar, né? A ciência e os médicos. A ciência médica, A medicina que se vire. Pois é. Olha aqui, pessoal, vou falar um pouquinho de... Tu conhece Portugal? Conheço. Eu sabia, ele tinha cara de português, não tem? Tem cara o de próprio. português, né? É o próprio. É um próprio português, um representante da ala portuguesa. Né? Esse cara torceu pro Eusébio. Fica hoje que é dia de advogado e não larga o teu pé. Era. Na Copa de 66, ele torceu pro Eusébio. Sabia? Ah, é? Então, torceu pro Eusébio português, né? Só. Olha aqui, vamos falar um pouquinho da minha homenagem ao advogado e português Vilmar, sobre a TAP, né? Desculpa te interromper, Silvio. A minha mãe é de origem portuguesa, Aí, daí acertei. Barbosa Silveira. Ah, acertei na... Pelos dois lados, hein? Na mosca. E minha mãe tinha pelos orelha dois bem lados. grande, de Acertei portuguesa. na mosca. Olha aqui, ó, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. Olha isso aí. Opa. De Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de voo, saindo aqui do Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Como é que é o atendimento luso a bordo, Vilmar? Qual é essa diferença? Qual é a Atendimento diferença, luso a né? bordo. Naturalmente, o português é um camarada muito, muito alegre, né, e tal. É como o brasileiro, nós somos, né, mais ou menos parecidos com o português. E agora vou falar do Sicredi. A conta PJ da Sicredi Origens, RS é vantagens de verdade. Aliás, eu recebi um convite da diretoria do Sicredi, agradeço muito, estarei lá, dia 8 de setembro, comemoração de 100 anos, né, do Sicredi Origens, aqui do Rio Grande do Sul. Uma instituição também muito séria aí, que tem um enorme papel a fazer aí no sistema cooperativo de crédito do Rio Grande do Sul. O Pix gratuito e ilimitado, uma das vantagens. Máquina de cartões e uma solução completa para o seu fluxo de caixa. Tudo com atendimento próximo, feito para você, exclusivamente para você. Sicredi é ter com quem contar. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta, né, fazer um programa mais leve, né, trazer assuntos importantes, mas com aquela leveza toda, porque nós vivemos um tempo de coisas negativas, coisas pesadas que nos atrofiam, inclusive mentalmente, né, e nos causam muita angústia sobre o futuro do Brasil. Mas vamos falar um pouquinho, Vilmar e Dr. Carlos Isaia, sobre um assunto importante. Por exemplo, no começo da década de 70, eu já estava em Porto Alegre, vim em 67 para cá, eu compareci à inauguração do chamado Autódromo de Tarumã. Olha, aquilo ali mudou, né? O Rio Grande do Sul passou a ter uma visibilidade muito maior e tal. As competições, olha, competições de Tarumã eram filas e filas. Quer dizer, realmente Tarumã mudou, digamos, a chave, foi um ponto de virada na chave desportiva do Rio Grande do Sul. O Vilmar, tu vai a Tarumã, já tiveste muito. Eu era frequentador assíduo de Tarumã na década de 80. Inclusive, a minha modalidade era corrida de motos. Eu tive a oportunidade, inclusive, né, de fazer alguns giros por lá, porque eu cheguei a comprar uma motinha, uma RX 125, para preparar para a corrida. O que me tirou da pista foram duas situações. Primeiro, acidentes fatais com amigos meus que morreram na pista. Segundo, o nascimento do meu filho. Eu acabei desistindo da proeza. Mas eu vivi em Tarumã, adoro Tarumã. Aliás, eu tenho ido a Tarumã. Tu sabe que Tarumã marcou, do ponto de vista pessoal, de maneira assim muito positiva a minha vida, mas também negativamente. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar na Rádio Guaíba, em
Porto Alegre, Pedrinho. no começo da década de 70, e em 23 de outubro de 1973, foi 73, o Pedro Carneiro Pereira, que era o titular de esportes da Rádio Guaíba, acabou se envolvendo num acidente. Ele que era tarado por corridas de automóvel, né, o Pedrinho, e eu estava casualmente no Beira-Rio, jogava Internacional em São Paulo, nunca esqueço, Internacional em São Paulo, no Beira-Rio, e o Ranzolin estava narrando o jogo pela Rádio Guaíba, quando deu a notícia fatal do Pedro Pereira. Então, o Tarumã também teve essas marcas negativas, né, doutor Carlos Zay? Mas marcou muito, marca muito o Rio Grande do Sul. Sem dúvida, mas naquela época a preocupação com a segurança dos pilotos era mínima. Não, é muito pequena. Praticamente inexistia. O cara botava um macacão em um capacete e achava que estava tudo resolvido, certo? Também, naquela época, a estrutura dos carros também era muito deficiente, não havia gaiolas de proteção interna, então não havia fiscalização sob esse ponto de vista. Depois, com o tempo, certo, é que se foi aprimorando. Não esquecendo, Silvio, que depois do Tarumã veio o Veloparque. Veloparque também, certo? lá no interior. Que funcionou bem uma certa época e depois caiu. E praticamente, nem sei se ainda existe, se ainda é feita alguma prova lá. Mas o Tarumã ainda é o grande ponto do automobilismo gaúcho. Mas hoje temos, por exemplo, além de provas de automóvel, temos ralis, né? Ralis importantes de todo o Brasil, né? E aqui temos nessa bancada um cara que também é adepto, né? É um pupilo do rally, né? Olha, não, eu vou te contar. Nós ficamos sabendo hoje. Ficamos sabendo hoje, uma notícia importante, Bom Jesus. Lá em Bom Jesus teve um rally que o nosso amigo participou, né? Conta para nós. Vamos se revelar aí, né? O camarada, além de um grande ginecologista, médico, uma grande pessoa, um grande comentarista, conhecedor da medicina, é o cara que um dos meus hobbies, juntamente com meu filho, certo, era correr ralis, certo? E fizemos isso por longo tempo. Existia uma prova aqui no Rio Grande do Sul muito interessante, chamava as 500 milhas, eram 3 dias de prova, me lembro, certo? E por muito tempo corremos. E aí tem um detalhe interessante, né? Eu sempre digo, para correr rally tu tem que ter o piloto e tem que ter o navegador. O navegador é aquele que manda no piloto, certo? E corre daqui, dobra dali, aumenta a velocidade. O navegador é a mulher é a mulher. Aí não dá. Exerce com a mulher. Meu navegador sempre foi meu filho. É a esposa do cara. E era a primeira vez que filho mandava no pai e o pai tinha que obedecer. Então, tá. Aí nós paramos depois e agora, depois de 20 anos que a gente não corria mais, disputamos uma prova esse final de semana, foi bem interessante, certo? Numa região fantástica que é Bom Jesus, certo? Para dentro, naquela área ali dos aparatos, muito interessante. E é um momento que tu fica ali, aquele momento em que tu não pensa em nada, somente em ajustar a velocidade, fazer o ritmo certo e assim por diante. Mas é interessante, é uma integração entre duas pessoas, piloto e navegador, extremamente importante. Aliás, eu falei em Bom Jesus, porque Bom Jesus marcou também a minha vida, porque eu estudava no Julinho, na década começo da década de 70 e tal, fim da de 60, e nós tínhamos um grupo de teatro no Julinho, lá, nosso primeiro ou segundo científico do Julinho. Tinha 18 anos, 19 anos. E nós fomos em Bom Jesus. Foi sensacional. Bom Jesus sempre se caracterizou, né? Naquela época, não sei como é que é agora, mas gostavam muito de teatro. Ela juntava aquela região toda ali e tal, e tinha um clube lá muito bom, tinha um belo teatro e tal, e nós nos apresentamos lá em Bom Jesus. Então, eu fiz aquela peça, O Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues. E eu era o Aruba. Aruba era digamos assim, é um cara que é um curioso da coisa. Eu era o Aruba, o advogado não, ele era o Aruba. Assim, eu não me lembro bem qual é o papel, mas era o Aruba. E O Beijo no Asfalto era uma peça muito já consagrada do Nelson Rodrigues. Então, teve em Bom Jesus. Bom Jesus é uma cidade muito linda, lá em cima, né? Tem, eu acho que 800 metros de altura. Sim, e sem falar do queijo serrano que nasce lá, né? Um abraço ao pessoal de Bom Jesus, aí tem muitas saudades daquele tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o último intervalo do programa, daqui a pouco rapidamente passa esse programa quando é bom, né, Tchê? Passa rápido. Vamos falar um pouquinho no nosso tour gastronômico,
lá no Di Paolo. Visite a rede Di Paolo Galeto. Unidades com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo e Brasília. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, é claro, no Di Paolo. Comida saborosa e com essência artesanal. Preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas, sabe de quem? Claro, da nona. Imagina, pratos saborosos que são uma volta às origens. O toque caseiro para recriar as experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeto Primo Canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Ali você encontra, inclusive, a opção Express também. Olha que o Grupo Algaia, né? Algaia é um grupo aí da área de engenharia que hoje está consolidado e estabelecido no Rio Grande do Sul. Novo empreendimento da Algair Incorporações é o Vila Portal, um condomínio exclusivo ali na Vila Conceição, no coração da Zona Sul de Porto Alegre. 18 casas. Assista a mensagem da Algair Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Esse programa, normalmente, viu, doutor Isai, ele tenta trazer algumas soluções, encaminhamento de questões para os nossos telespectadores, já que tem para o cara que participa aqui da bancada. Hoje nós vamos dar um recado, né? Que é a Olina, que tem uns glutões por aqui. O cara vai para o restaurante, abusa e sempre chega aqui para o chefe, o Zé Silva. Estou precisando de uma Olina. É toda semana, né, tia? Não, eu estou falando sério, que o Vilmar é o... Eu vou reivindicar, doutor Carlos, essa propaganda do Olina para mim, viu? Eu tinha certeza. Eu sou mais citado. Eu tinha certeza que... O maior usuário de Olina. E recomendo. Não, aí que tem o negócio. Esse é o grande... Porque aí ele recomenda, esse é o problema. Ele recomenda porque ele sabe que é bom, né, tia? Com certeza. Só que, ó, problema gástrico, qualquer problema gástrico, essência de vida é Olina. É aquele troço que tira o dado, bugio. Bugio deitado. Bugio deitado. Lá em Bagé, Camacuã, é de Camacuã, né, tia? Camacuã também tem essa. Tira o dado, bugio deitado. Claro, lá na minha... Tu não caçava bugio lá, cara? Na nossa propriedade lá, que ficava na serra, conheço, na beira da serra, os bugios roncavam lá. O bugio roncador. Eu ronco demais. Você não sabe que o bugio ronca. Não, essa foi genial. Segunda-feira, 11 de agosto, o bugio... Bugio de Camacuã e roncador. O bugio era... Agora, falando sério, respeitado. Não, falando sério, o bugio destrói lavoura, tudo, né? Mas eu vou te contar, não é ou não? Não. Não? Qual é o bicho que destrói lavoura lá? Olha, o que destruía muito a lavoura lá, assim, ó, lebre destrói lavoura. Mas é bom comer. Caturrita destrói lavoura. Caturrita é brabo. São os depredadores. Gafanhoto, então, nem se fala, não é? E agora são os javalis, né? Bom, agora tem exatamente essa praga de javalis aí que além de tudo, são perigosíssimos. Sim. Né? São perigosíssimos. Bom, Vilmar, tem mais alguma coisa aí, Vilmar? Mais alguma séria, né? Uma coisa séria. Falar de uma coisa séria, né? Olha, até de tão séria que a gente nem gostaria muito de falar, até porque é triste também, né? É o nosso governo, que não estou falando agora só do executivo, é o nosso governo todo, como todos os 3 poderes, né? O legislativo, executivo e judiciário. Estão batendo cabeça, não estão fazendo absolutamente nada daquilo que deveriam fazer, tá? E a gente está realmente numa situação bem delicada. O Congresso Nacional está falando agora da questão do que vai fazer daqui para frente com esses emaranhados aí, né, de coisas que estão acontecendo. É a questão da anistia, é a questão do foro privilegiado, é a questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E vários outros. Né? Então está dando uma confusão, é a questão lá de motim na Câmara dos Deputados,
o presidente do Senado chegou a dizer, isso é um impropério, né, do ponto de vista assim, de nós, eleitores, nós que votamos, nossos representantes, que nem que tivesse 81, e 81 se inclui o próprio presidente, são 81 senadores, nem que tivesse 81 votos a favor, unanimidade total, ele não colocaria à mesa, não colocaria em votação a proposição do impeachment. Ora, senador presidente, ora, a vontade do povo ela é manifestada pelos representantes. Ora, se tiver o quórum constitucional, o senhor tem sim que colocar. Pode não gostar da matéria, mas aí quem vai decidir é o plenário, não é o senhor. O Brasil é o seguinte, né? Aliás, uma frase atribuída ao De Gaulle, depois ele acabou dizendo que não foi ele e tal, e tem uma história que se conta que realmente não foi ele apenas reproduziu aquilo. O Brasil, se referindo ao Brasil, je ne pas un pays sérieux. O Brasil não é um país sério, né, Carlos? Há muito tempo já foi dito, né? Há muito tempo e cada vez vem comprovando. Está confirmando, né, tipo, que realmente é. Confirmando. Agora, tu imagina que o cara é presidente do Senado Federal, ele afronta não só os deputados, afronta a instituição. O Brasil todo. E o Brasil todo, né? Pelo amor de Deus. Porque cada um de nós aqui votou e certamente até elegeu o senador. Eu elegi o senador que votei. Quer dizer, então o voto desse senador lá, ele não tem valor nenhum, mas como fica o eleitorado? Quer dizer, o brasileiro fica totalmente, né? Aí estão falando em democracia, mas que democracia é essa? Aí tinha que perguntar para esse Alcolumbre aí o seguinte, tá? Se 81 assinaturas, totalidade do Senado, não vale para nada, para que serve o Senado? Para que serve o Senado? Então, para nada. Pronto, fecha. Ele serve apenas para ser um escoadouro de recursos públicos, porque não tem utilidade nenhuma para a sociedade. Então é realmente complicado. Temos ainda, acho que um minutinho ainda, né, para terminar o programa. 3 minutinhos. Gilmar, Isaia, uma mensagem tua aí? Eu só queria colocar a minha preocupação, que vem sendo cada vez mais crescente. Eu não sei se agora está sendo mais noticiado, mas a questão do feminicídio aqui no Estado está, sim, a um ponto que não se pode mais permitir. Se gastou muito em delegacias da mulher e todo um aparato, mas nós não estamos vendo ação. A maioria desses assassinos de mulheres já foram delatados, denunciados nas delegacias, e esses indivíduos estão soltos até o momento que matam, certo? E toda semana nós estamos ouvindo notícias desse tipo. Eu acho que cabe uma ação mais rigorosa dessa questão, uma atenção maior das delegacias da mulher, principalmente quando recebe essas denúncias, certo? E ainda são poucas as mulheres que fazem de medo do companheiro, certo? E quando fazem, ainda continuam numa vulnerabilidade maior, até que são assassinadas, quando não é morta a mulher e também quando não são mortos os filhos, certo? Devido a chegar a matar a esposa, matar filho e depois se matar, não leva a nada. Vilmar Galvinatsky. Só para não é complementar, mas corroborar, não é? A preocupação do Dr. Carlos, a preocupação nossa, de toda a sociedade, não é? E nós que temos uma família e zelamos pela família e protegemos a nossa família, não é? Protegemos as mulheres da nossa família. Isso é abominável, né? Pensar em um sujeito usando da força masculina para agredir uma mulher e até para tirar a vida de uma mulher, essa é uma coisa realmente que não é deste mundo. É verdade. No fundo, a gente fica pensando, né, que eu sempre, de uns tempos para cá, cada vez mais eu fico pensando que realmente esta afirmação que eu vou dizer agora, ela é muito real e diz exatamente a respeito à situação que a sociedade brasileira está passando. Nós somos hoje uma sociedade extremamente enferma. Nós estamos doentes mentais, doentes de nossos princípios. Uma sociedade em que o governo, né, desvaloriza, não leva em conta os princípios e valores, isso acaba se refletindo na vida das pessoas, nas famílias, na sociedade, nos jovens. Então eu fico pensando, né, que futuro nós estamos preparando para a nossa futura geração? Que futuro será esse? Vilmar, obrigado pela tua presença aqui uma vez mais, tá? Obrigado. Desculpa as brincadeiras, né? A gente sabe que
A gente tem que se divertir um pouquinho, né? Com certeza. Olha, eu dou a maior força. Ele gostou. Ele gostou. É um momento de descontração. Esse é um abraço, Dr. Carlos Design. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência aqui do nosso atividade. Tenham todos uma boa noite, um bom sono, né? E amanhã um novo encontro com vocês. Até lá. Thank you.